Esse é um Capsule e nós vamos falar agora sobre as chuvas lá em Valência, né, na Espanha. A gente já falou sobre isso alguns dias atrás, uma chuva terrível, matou 200 pessoas, mais de 200 pessoas, uma tragédia enorme, ainda estão procurando mortos, ainda desaparecidos, um caos econômico enorme. Mas o que eu quero falar nesse vídeo aqui é o motivo desse problema, né? Como era de se esperar, muita gente tem falado em mudanças climáticas, que porque a mudança climática piorou a situação e coisa e tal. Porém, tem uma outra explicação que estão dando. Eu não sou conhecedor suficiente para saber se essa outra explicação é válida ou não. Mas a explicação que estão dando é que a Espanha tem reduzido as barragens que haviam nos rios da região, né, algumas delas muito antigas, que já existiam há muitos séculos, mas que justamente por uma questão de visão ecológica, né, eles estão destruindo essas barragens para permitir os peixes reproduzirem, coisa e tal, melhorar o meio ambiente, coisa e tal, e isso teria levado ao desastre em Valência. Vamos entender essa lógica aqui, porque tem uma lógica nisso aí. Eu concordo que tem uma lógica. Foi isso que foi a causa? Eu não sei dizer para vocês. Mas que existe uma lógica nesse argumento, existe. E, afinal, por que destruir barragens antigas, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Minarquistão, Esfíncter Bipolar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, muito trágico o que aconteceu em Valência, na Espanha, a gente já falou para vocês, né, uma chuva muito forte, o fenômeno lá foi a chamada gota polar, que é uma espécie de frente fria muito pontual, que faz cair uma chuva muito grande, bem localizada ali, e isso causou essa tragédia enorme. Realmente, as imagens mostrando a água subindo, assim, foi questão de minutos, em minutos a água subiu, muita coisa, e destruiu a cidade de Valência, que se não me engano, a terceira ou quarta maior cidade da Espanha. É uma cidade muito grande lá, então levou a um grande número de mortos, um prejuízo material enorme. A gente já fez um vídeo sobre isso, falando que, tal como aconteceu no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, né, lá também quem principalmente salvou as pessoas foi a própria população que se organizou, né, fez mutirões e conseguiu salvar muita gente, muito mais do que o governo no final das contas, né? E lógico, o governo já veio com papo de mudanças climáticas. Não porque foram as mudanças climáticas que pioraram a coisa e não sei o que lá. Eu não sei, mas enfim, o outro argumento que estão dando aqui, ó, é esse argumento aqui, ó. Esse aqui é da Revista de Prensa, é um periódico lá da Espanha, dizendo que não é mudança climática e sim incompetência criminal. E que o que está dizendo aqui o Juan Manuel de Prada, isso foi escrito alguns dias atrás, no dia 2 de novembro, diz aqui o seguinte, que esse fenômeno da gota fria, né, não é um fenômeno novo, não é uma coisa que aconteceu só agora, né? Teve uma gota fria em 82 e também houve uma gota fria em 57. Foram dois fenômenos bem documentados na história da Espanha de gotas frias relativamente recentes, né? Com cidades grandes ali também na região, e tanto quanto em 57 como em 82 aconteceu o mesmo que aconteceu em 2024, um fenômeno meteorológico típico dessas datas, né? O ar polar entra com vento de levante, traz chuvas torrenciais, porém, nos dois casos, a gota fria teve menos vítimas em 57 e em 82 do que em 84. Então também causou prejuízo, também causou destruição, também teve vítimas também, tanto em 57 quanto em 82, porém foi muito menor do que em 84. E aí eles explicam aqui que o grande motivo de por que dessa vez a gota foi maior, a gota fria, o resultado foi maior, seria porque não houve um fenômeno de contenção de parte dessa água por represas. Então, o que acontece com isso? O que ele está dizendo aqui? De novo, eu não sou qualificado para dizer se isso daqui é verdadeiro ou não. Mas qual que é o argumento que ele coloca aqui? O argumento que ele coloca é que há essa chuva muito forte, só que barreiras, né, represas que tem nos rios lá na região, seguram uma parte dessa água. É lógico que quando tem uma chuva muito forte, a barreira ela transborda, né, ela tem que ser aberta, então uma parte da água acaba passando. Mas uma parte da água é retida pela represa, né? E na Espanha, né, uma região em que
civilização humana já está há muitos milênios, né, muito tempo mesmo, existem uma quantidade enorme de represas, muitas construídas ainda na época dos romanos, né? Então, assim, tem muitas coisas ali, muitas represas mesmo naquela região. E aí essas represas todas segurando, mesmo que não segurem toda a água, seguram uma parte da água. E com isso, o que atingiu as cidades nas gotas frias lá em 57 e em 82 acabou sendo menor do que as consequências agora de 2024. Por quê? Porque a Europa está desmontando essas represas, né? Existe um movimento muito grande e a Espanha é o país em que esse movimento está mais avançado na Europa, que mais tem destruído represas e coisa e tal, e, portanto, isso teria causado esse problema. Essa incompetência governamental, essa ideia de resolver problemas tirando represas antigas, é que teria causado a tragédia em Valência, né? Então, de novo, não sou especialista nisso, não sei se foi isso, eu não vi a lista de quais represas teriam sido tiradas que efetivamente estariam no caminho, porque veja, porque aqui, ó, se você pegar essa reportagem da BBC dizendo aqui, ó, por que a Europa está desmontando suas represas, né? Então eles falam de um monte de coisas aqui, né? E de fato falam que a Espanha, onde os rios são públicos, está na vanguarda do desmantelamento de represas na Europa, com 133 represas destruídas em 2022, seguidas pela Suécia e pela França, né? Então, ou seja, que a Espanha está de fato desmontando muitas represas é verdade, mas para dizer que a causa de Valência ter tido esse problema foi do desmonte das represas, a gente tem que apontar, afinal, quais represas que estariam naquela região. Teria que ser medido também quanto que essas represas conseguem segurar de água, né? E eu consigo fazer um outro argumento para dizer o contrário, como que represas são perigosas nessa situação, porque isso é um fato conhecido, né? Represas elas são boas para conter uma pequena inundação, elas controlam pequenos alagamentos do rio, mas quando você tem muita água, a represa pode virar um risco. Por quê? Porque a represa pode romper. E aí se a represa rompe, ela se torna uma coisa ainda pior, ela piora a situação ao invés de melhorar. Então, eu não tenho certeza se esse argumento está correto não, tá? Mas ele faz sentido. Né? São represas que estão sendo desmontadas, a maior parte delas, eles dizem aqui, são represas muito antigas. E se a represa é muito antiga, quer dizer que ela é uma represa muito sólida, né? Porque se ela aguentou milhares de anos sem cair, é porque realmente ela tem uma solidez grande. E essas represas, principalmente, é que estão sendo destruídas, né? Então, segundo eles estão dizendo aqui, o principal foco disso daí é facilitar a reprodução dos salmões, né? O salmão é um peixe muito comum na Europa e que ele sobe o rio para reproduzir, né? E com represas isso se torna um desafio para o salmão. Existem outras alternativas e coisa e tal, mas o fato é que eles estão estão desmontando essas represas. A ideia é que isso revitaliza os rios, melhora os rios e coisa e tal. E eu temo que esse tipo de lógica de que represa é ruim cai naquela lógica de que, não, coisas artificiais são ruins. E essa lógica eu já expliquei para vocês porque que essa lógica é falha. O ser humano é fruto da natureza. Tudo que o ser humano faz é natural. Esse mouse é 100% natural, feito de plástico naturalmente extraído do petróleo por mãos humanas. Então, é tudo natural. Não existe essa diferença entre artificial e natural. É tudo natureza. Então essa ideia que muita gente tem esse preconceito de que não, as coisas artificiais feitas pelo homem, caramba, o homem é natural, cara, nós somos bicho, igual um macaco, igual um peixe, igual um elefante, igual a mesma coisa, homem, ser humano é a mesma coisa. Então a gente é natural também. Quando o macaquinho vai lá e faz pega uma ferramenta feita com cabo para destruir um formigueiro, você está dizendo que é uma coisa artificial? Não, uma coisa natural. O macaco é natural, a ferramenta é natural, o formigueiro é natural. Da mesma forma, quando a gente pega o petróleo e constrói um mouse, é natural também, é natural da mesma maneira. Então, eu sinto que existe um certo preconceito contra ações humanas que nem sempre é justificado. Algumas ações humanas são prejudiciais? Você pode dizer que sim. Realmente, guerras, não tem como justificar uma guerra. Uma guerra é uma coisa prejudicial. Você precisa punir sempre a pessoa que inicia uma guerra. Quem se defende, não. Quem se defende está se defendendo. Mas quem inicia a guerra tem que ser punido, porque guerra é um absurdo completo. Eu concordo plenamente. Nem tudo que o ser humano faz é bom.
Mas eu fico na dúvida com relação a represas, porque realmente tem esse lado negativo e positivo. Ah, mas o salmãozinho, coisa e tal. Meu amigo, se for para extinguir entre o salmão e o ser humano, eu prefiro que extinga o salmão mesmo. Pô. Na boa, eu sou ser humano, eu tenho filhos, eu quero que a nossa espécie continue existindo, né? Então, essa história toda de esse preconceito contra as coisas feitas pelo homem, eu acho um absurdo. Não sei se é isso. De novo, não me sinto capacitado para dizer que foi a remoção das represas que causou o desastre em Valência. É um argumento que estão colocando, e um argumento que tem alguma lógica, que poderia ser estudado. Eu acho que valia a pena o pessoal levantar, afinal, quais represas teriam sido retiradas ali na região de Valência, que poderiam ter levado a esse problema, e se tivessem ali, qual seria o impacto nisso, porque de repente, realmente não foi isso, foi realmente que choveu demais, se tivesse represa não faria diferença nenhuma. Enfim, eu acho que vale a pena estudar esse negócio. Por exemplo, no Rio Grande do Sul não teve esse problema. No Brasil, até onde eu sei, não há nenhum movimento para retirada de represa. Existe sim uma dificuldade muito grande de você fazer represas em suas propriedades. Não sei se vocês sabem disso. É praticamente impossível. Tá? O número de estudos que eles exigem para você fazer. Se quiser fazer um açude para ter peixe na sua propriedade, meu amigo, é impossível no Brasil agora. Ou você faz debaixo dos panos, faz escondido para ninguém perceber, e se chegar um fiscal lá, você fala, não, esse açude já estava aí há 200 anos já, e coisa e tal, né? E tenta se livrar dessa forma, ou então desiste, porque hoje em dia qualquer açude que for fazer é impossível no Brasil. E tamanha burocracia. Mas até onde eu sei, no Brasil ainda não estão destruindo represas antigas. Então, eu não sei não, né? Eu tenho essa visão aqui que pode ter contribuído sim, pode ter sido um dos fatores que levou ao problema. É suspeito essa história. Não é que tudo que o ser humano faz é positivo, mas via de regra as intervenções humanas são no sentido positivo. O que os seres humanos fazem na natureza, via de regra, é coisa positiva, né? Enfim, acho que valia um estudo para saber se não foi isso que causou o desastre lá em Valência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.